Glória a Deus. Eu convido a igreja a se colocar de pé, pegar as suas Bíblias nesta noite, aleluia, e falar para o Senhor. Eu sei que o Senhor já tem falado através dos louvores, através de cada testemunho aqui, mas nesta hora vem a melhor parte, que é a palavra dele. Eu quero que você coloque a mão sobre o teu coração e fala para o Senhor: Senhor, fala comigo através da tua palavra. Fala o que o Senhor quer que eu faça, porque o Senhor, Ele está aqui, Ele marcou este encontro comigo e contigo nesta noite. Soberano Deus, eterno Pai, eis aqui a tua amada igreja diante da tua presença. Papai querido, o Senhor é o Deus que sonda, começa a sondar cada coração, cada pensamento. Papai querido, cada um está falando contigo nesta noite, os anseios que cada um tem passado. Papai querido, que a palavra que vai ser ministrada nesta noite venha do coração do Senhor para os nossos corações. Papai querido, eu apresento o teu servo que irá ministrar a tua palavra, que ele venha esvaziar dele mesmo, mas que a tua presença venha estar sobre a vida dele. Fala conosco nesta noite, em nome do Senhor Jesus, amém? Pega as suas Bíblias nesta noite. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É com muita alegria que nós estamos aqui reunidos nessa sexta-feira para aprender um pouco mais da palavra de Deus, porque essa palavra é infinita. Não importa o tempo que nós continuarmos nos alimentando, nós sempre vamos crescer no tempo do Senhor. Abram vossas Bíblias em Lucas 15. Lucas 15. Do 11 ao 32, Lucas 15, 11. Lucas 15, 11. Show, irmão Júlio? Lucas 15, 11. Amém? A palavra de Deus fala assim: e disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo indissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, ao qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. E despojava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze como um dos teus trabalhadores. Levantando-se, foi para seu pai. E quando ia, estando longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe aos pescoços e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti-lhe, e pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos.
Porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo, e ele disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Podeis assentar, em nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus aqui fala que existia um filho que tinha de tudo. O seu pai cuidava dele de maneira excepcional. Mas num determinado momento da vida dele, ele resolve pegar a sua parte da sua herança e buscar as coisas do mundo, se alimentar daquilo que o mundo oferece. E nós sabemos que o mundo oferece sempre pedindo algo em troca. Nós sabemos também que Deus não pede nada de você, porque Ele já deu o seu Filho para que nós fôssemos salvos. Deu uma das coisas mais maravilhosas que alguém pode dar, o seu próprio Filho, para que nós fôssemos salvos do nosso pecado. Agora basta que nós continuemos avançando no entendimento, na compreensão das coisas de Deus. Ele resolve conhecer as coisas do mundo, os deleites que a vida mundana oferece. E quando ele gasta tudo que ele tinha, ele percebe que quando ele precisava se alimentar, as pessoas não o alimentavam. Naquele momento ele olha para a casa do pai e começa a perceber que ele tinha tudo lá e nada faltava na casa do pai, nem para os seus empregados, muito menos para os seus filhos. Às vezes Deus permite que a gente caia um pouco nas coisas mundanas, para nós de verdade valorizarmos de verdade aquilo que Ele tem de melhor para nós. Às vezes Ele permite que nós olhamos para o mundo, e às vezes até desejemos estar no mundo de novo, da onde nós saímos, e mostrar para nós, através dessa parábola, através dessa passagem da palavra de Deus, que o mundo jaz no maligno, e que Deus estará sempre com os braços abertos para cada um de nós. Precisamos conhecer os dois lados da moeda. Para você valorizar o bem, você teve que conhecer o mal, o conhecimento do bem e do mal, da árvore do jardim, a qual o Senhor disse para Adão: nunca poderá comer dela. A única coisa que Adão e Eva não podiam fazer era comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, certamente morrerás. A partir daquele momento, começa o ser humano a viver, crescer, construir, mas ele morre. Não adianta o que ele faça na vida dele, não adianta o quanto ele lute na vida dele, não adianta o quanto ele busque na vida dele, mas a morte sempre estará perante ele, no determinado tempo da sua vida, porque foi determinado por Deus. Mas lembra que esse mesmo Deus que determinou a morte, também determinou a vida eterna através do seu Filho Jesus. Você conheceu a morte, agora você pode conhecer a vida através do sangue do Senhor Jesus Cristo. Para que isso venha acontecer nas nossas vidas, nós precisamos caminhar dentro da palavra, sobre a palavra de Deus. Haverá momentos de engano, momentos de erro, cair é do homem, mas o levantar é sempre de Deus.
Porque cada vez que nós caímos, nós nos levantamos mais forte, porque é assim que Deus faz na vida do crente firmado na palavra. Quanto mais aquele povo andava no deserto, 40 anos, quanto mais eles adentravam naquele deserto, comendo do maná, alimentando do maná que cai do céu, bebendo da água da vida, mas aquele povo se tornava forte, e as nações que estavam ao redor começavam a tremer, porque sabia que aquele povo estava andando de verdade com Deus. Para conhecer a Deus de verdade, você tem que se entregar o coração. Por isso que às vezes Deus permite que nós às vezes caímos, para que nós notemos que nós precisamos dele, nós dependemos dele, dependemos dessa palavra. Quando ele permite que o filho caia no mundo, o filho começa a sentir a falta do pai, porque as pessoas estavam pisoteando de tal maneira que ele teve vontade de comer comida de porcos. Aí ele olhou para o pai e falou: eu tenho uma casa, eu não preciso ser o filho, eu posso ser o empregado, porque eu sei que eu pequei. A partir daquele momento que o filho se ajoelha, se humilha de verdade sobre a palavra, de verdade ao pai, o pai o recebe de volta, e ele se torna mais forte. E assim é nas nossas vidas, porque Deus permite que coisas aconteçam o tempo todo na nossa vida, e cada vez que nós passamos por uma dificuldade, nos tornamos mais fortes espirituais. Lembra disso? Em Lucas 18:35, a palavra de Deus fala assim, Lucas 18:35, olha o que é ter força. Aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho mendigando. Jesus, passando em Jericó, já estava no final do seu ministério. As pessoas já sabiam quem era Jesus, já sabiam dos milagres, já sabiam que a palavra dele era poderosa, já sabia que ele tinha unção. Os seus discípulos estavam juntos, aprendendo cada vez mais, mas o aprendizado de Deus é infinito, lembra disso? Quanto mais nós achamos que aprendemos, mais nós nos tornamos fracos, porque nós temos que estar sempre abertos para continuar aprendendo sempre da palavra de Deus. Esse cego, provavelmente ele não nasceu cego, porque quando você nasce cego, você não pede para enxergar, você nunca enxergou, você não sabe a diferença. Provavelmente ele nasceu enxergando e perdeu a visão. E Jesus estava passando naquele lugar, e provavelmente nunca mais ia passar ali, não como ele estava fazendo os milagres, não como ele estava vivo daquela maneira. E aquele cego não pede aquela oportunidade, e começa a gritar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Era a única maneira que ele tinha para chamar a atenção do Senhor Jesus. Nós temos várias maneiras de chamar a atenção do Senhor, porque cada vez que nós falamos com Deus, às vezes ele não responde naquele momento, mas ele não responde para você continuar orando e falando com ele, para você continuar persistindo, até que vai chegar no momento que ele vai falar com você, porque ele falou com todos esses grandes homens que andaram com ele. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. O povo que estava junto do Senhor Jesus falava para aquele cego, para ele ficar calado, para ele parar de perturbar o mestre. O Senhor Jesus observava o que estava acontecendo, olhava o cego gritando, filho de Davi, olhava os seus discípulos. Provavelmente ele disse: meus discípulos têm muito que aprender. Talvez naquele momento eles estavam fazendo acepção de pessoas, e Deus não faz acepção de pessoas. E ele continuava caminhando e prestando atenção, o cego falando, e Jesus ouvindo a palavra, ouvindo o clamor daquele homem. E os homens que estavam junto de Jesus, mandando ele se calar. Mas a determinação dele era inabalável, mostrando para nós também: continuemos firmes, sempre caminhamos para frente. Haverá momentos que queremos desistir da palavra, haverá momentos que nós vamos querer desistir, mas o Senhor estará junto de nós. Não teve um momento que todos os discípulos desistiram de Jesus?
Quando ele foi preso, todos eles fugiram, deixaram o Senhor Jesus no momento que ele mais precisava deles, mas Jesus já sabia de tudo aquilo que ia acontecer, porque ele é Deus. Determinação, continuemos com determinação igual a esse cego: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Naquele momento Jesus para e olha, e aí os seus discípulos também param, e não continuam falando para ele ficar calado, ficam apenas observando o que será dito, o que Jesus vai falar. Será que Jesus vai mandar ele ficar calado também? Não. Jesus surpreende, porque ele sempre nos surpreende, de todas as formas, de todas as maneiras. Sabe por quê? Porque ele é Deus. Deus sabe o que é melhor para nós. Nós às vezes achamos que sabemos, mas nós não sabemos. Ele sabe. E Jesus fala: o que você quer que eu faça na sua vida? E ele fala: que eu veja. Uma coisa tão difícil, impossível naquele momento, e você vê que as coisas para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Jesus simplesmente com a palavra dele fala: vê, a tua fé te salvou. E muda a situação desse cego, porque agora o cego podia ter uma nova vida, podia trabalhar, podia buscar o sustento, não precisava mais pedir coisas para as pessoas, não precisava mais depender do mundo, porque agora ele dependia de Deus, da palavra do Senhor. A mesma coisa acontece com o pai quando deixa o filho seguir o mundo, reparte a fazenda com ele, fala: vai viver do jeito que você quer, para você aprender que o mundo vai te dar pancada, mas eu estarei com os braços abertos aqui para confortar você de novo. Porque o filho sempre vai retornar à casa do pai, sempre vai retornar, porque o Senhor já nos escolheu desde antes do nosso nascimento. Se cada um de nós estamos reunidos aqui, foi porque o Senhor nos trouxe das nossas casas, dos nossos lares, da nossa zona de conforto, para aprender. Para você conhecer Deus, você tem que fazer igual o cego, tem que buscar. Para você conhecer a Deus de verdade, tem que fazer igual os discípulos, mesmo não sabendo o que estavam fazendo, mandando o cego calar, mas estavam aprendendo, porque é um aprendizado cada vez que nós andamos nessa palavra. Porque é assim que Deus faz no meio de nós. E assim nós vamos crescendo igual a árvore plantada a ribeiros, que dá o fruto na estação própria de Deus. Em Mateus 26, 31, a palavra de Deus fala assim, Mateus 26, 31. 26, 31, 35. Então Jesus lhes disse: todos vós essa noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dissiparão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para Galiléia. Mas Pedro respondendo disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizaria. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negará. Disse Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Aqui Pedro já tinha 3 anos que estava andando com o Senhor Jesus Cristo, mostrando para nós a vida é um aprendizado. Quanto mais humildes, mais nós vamos aprendendo as coisas do Senhor. Pedro tinha todo o entendimento, andou sobre as águas, viu Lázaro ser ressuscitado, viu Jesus curando cegos e leprosos. Achava que dentro do coração dele, ele já estava pronto. Às vezes nós também achamos que estamos prontos para enfrentar o mundo. Mas lembre que o mundo jaz no maligno, e o maligno vem desde o jardim, desde a criação. A mesma coisa acontece com o filho pródigo. Ele achava que pegando o dinheiro ele saberia enfrentar o mundo. Ele saberia passar por todas aquelas dificuldades, aquelas barreiras, as tentações. E num determinado ponto da sua vida ele se vê perdido, sem dinheiro, sem comida, sem família,
e sem o Pai. A mesma coisa acontece na vida de Pedro, porque se já achava que já estava também preparado para enfrentar as astúcias do inimigo. E o que é mais interessante, que Jesus Cristo fala num determinado momento para Pedro que o diabo ia cirandar Pedro, mas que ele orou para que Pedro se fortalecesse. E quando Pedro se convertesse, chamasse os irmãos. Então você vê que 3 anos Pedro andando com Jesus ainda não era nem convertido no coração. Por isso temos que ter humildade. O verdadeiro segredo da palavra de Deus é humildade. Quanto mais humilde nós formos, mais nós estaremos recebendo alimento. Quanto menor formos, maior nos tornamos diante da palavra de Deus. E Pedro aprende essa lição. No momento de maior dificuldade, de maior tristeza no coração de Pedro, é que ele é convertido. Porque quando ele disse tudo aquilo que ele falou para Jesus, Jesus falou: você vai me negar. Ele disse: nunca. Esses podem até negar o Senhor, e eu mesmo não. Mas quando Pedro vai entrando onde Jesus estava preso, sendo julgado pelos fariseus, a palavra de Deus fala que uma mulher olha para Pedro e fala: você é um deles, você é um dos galileus. E Pedro, naquele momento, com medo, olhou, não viu Jesus, Jesus não estava ali. Então o que significava ele negar uma vez só? Jesus não estava ali mesmo. Ele disse: nunca vi Jesus. Mas poucos minutos depois, vem outra pessoa dizendo: você é galileu, você estava com ele. Ele disse: não estava. Já negou 2 vezes. Até que na 3ª vez ele nega Jesus de verdade, assim como o Senhor tinha falado para ele. Não importa o tanto que o mundo bater em você, não importa o tanto que o mundo acusar você, você tem Deus, você tem Jesus Cristo, o nosso defensor, o nosso juiz. Ele sabe todas as coisas. No momento que Pedro nega pela 3ª vez, Jesus Cristo vai passando e olha direto nos olhos dele. E naquele momento ele vê que Jesus é Deus. Naquele momento ele olha e vê que ele andou sobre as águas. Naquele momento ele olha que Jesus fez milagre na vida dele, assim como ele faz na vida de cada um de nós que estamos aqui. Porque é o mesmo Jesus, é o mesmo Espírito de Deus colocado dentro de nós agora. Nós nos lutamos para nós nos alimentarmos no trabalho. A gente não se mata no trabalho para trazer o pão de cada dia para casa. A gente não se mata no trabalho, às vezes só para ver o patrão falar: você fez um bom serviço, você é uma pessoa privilegiada, você fez um bom serviço aqui nesse lugar. Então nós temos que fazer muito mais para Deus, porque Deus fala: se você colocar Ele em primeiro lugar, as demais coisas vos serão acrescentadas. Por isso o verdadeiro sentido da reunião, de ouvir a palavra de Deus, porque nós vamos tendo intimidade com o Senhor. Intimidade leva tempo, mas quanto mais nós andamos, mais nós crescemos diante da palavra do Senhor. Intimidade com Moisés, quando o Senhor falou para ele: você agora está preparado, tira a sandália dos teus pés, porque agora você está pisando em terra santa. Intimidade, tira as sandálias dos teus pés, que agora você vai começar a ter intimidade comigo. Esse é o verdadeiro sentido da palavra. Nós só vamos ter intimidade com Deus a partir do momento que nós continuamos caminhando. E quanto mais Moisés caminhava, mais crescia. Quanto mais Pedro caminhava, mais crescia. E quanto mais o filho se perdia no mundo, mais olhava para o pai, porque o pai permitiu que ele quisesse fazer aquilo que ele estava fazendo. Porque Deus não obriga ninguém a fazer nada. Se nós viemos aqui, viemos da nossa vontade. Isso agrada a Ele, porque essa é a diferença do povo de Deus. Sabemos que nós fazemos porque nós amamos a Deus. Sabemos que nós fazemos o que nós fazemos porque Deus cuida de cada um de nós, igual Ele cuidou de todo esse povo. Esse é o verdadeiro sentido da pregação do Evangelho do Senhor. E a partir daquele momento, Pedro começa a se tornar espiritual. Em Êxodo 33, 12, a palavra de Deus fala assim, Êxodo 33, 12. Êxodo 33.
E Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, fazei subir este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo? E tu disseste: conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos. E atenta que esta nação é o teu povo. Disse, pois: irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então disse-lhe: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Olha que é ter intimidade com Deus. Moisés vai buscar as tábuas dos mandamentos. Quando ele chega, o povo tinha feito bezerros de ouro. Ele quebra aquelas tábuas. Deus olha para Moisés e fala para ele que não ia mais andar com esse povo de dura serviço. Mas Moisés olha para Deus e fala: Senhor, o que diferencia a gente do povo do mundo é a presença de Deus. Se o Senhor não for conosco também, nós não vamos sair desse lugar. Olha a intimidade que Moisés tinha com Deus. Porque Moisés teve um momento da vida que conheceu o mundo, mas Moisés resolveu escolher o povo cativo. Moisés era neto do faraó, mas escolheu andar no caminho do seu povo que estava sendo castigado. Ele fez uma escolha, a mesma escolha que nós estamos fazendo, porque nós estamos reunidos aqui sob essa palavra. Se nós saímos do nosso lar para ouvir essa palavra, também estamos fazendo uma escolha. Poderíamos estar de frente à nossa televisão, assistindo essas coisas que passam, que são as mesmas coisas sempre, falando de política, que nunca vai levar a nada, que vocês sabem muito bem disso. Coloca um, coloca outro, sempre vai ser a mesma coisa, porque não tem Deus no coração. Tem que ter Deus no coração para ter transformação nas nossas vidas. Moisés sabia disso, porque tinha vindo do mundo, tinha sido criado no Egito, nas melhores escolas, mas no deserto é que ele aprende a conhecer a Deus. É no deserto é que ele aprende a se aproximar da sarça ardente. Ele não queria mais alimentar do mundo, mas ele queria um alimento espiritual, e era o que Deus estava dando para esse povo: o maná que cai do céu, a água que jorra de uma rocha, uma nuvem que durante o dia cobria mais de 1 milhão de pessoas, protegendo do sol escaldante no deserto. Deus coloca a gente no deserto, mas Ele cuida de cada um de nós naquele lugar. Ele coloca a sua própria sombra para nos guardar, e à noite uma cortina de fogo para que nós não venhamos sentir o frio escaldante do deserto. Deus cuida de cada um de nós aqui. Ele tem cuidado e cuidará sempre, mas nós temos que continuar com essa força de vontade, aprender com as nossas fraquezas e com os nossos erros, porque quando nós aprendemos com os nossos erros, nos tornamos fortes perante a palavra de Deus. O filho estava aprendendo aquilo, já tinha acabado o dinheiro, o povo do mundo não estava dando nem moral para ele, porque se você no mundo vale o que você tem, e para Deus você vale o que você é. Você pode não ter nem um centavo no bolso, mas Deus continua do seu lado, protegendo você, alimentando você. Aquele dinheiro que aquele povo tinha trazido do Egito não valia nada no deserto, mas o maná estava lá, mas a água da vida estava lá. E essa mesma água da vida, essa que nós estamos alimentando, é a palavra do Senhor. Em Gênesis 45, 1:5, a palavra de Deus fala assim, Gênesis 45, 1:5. Gênesis 45, 1:5. Então José já não podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: fazei sair daqui a todo varão. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer aos seus irmãos. Levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José aos seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? Seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmos diante da sua face. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se então ele
Disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. José foi martelado pelo mundo, mas cada vez que o mundo batia em José, Deus revidava por ele. E a fé dentro do coração desse menino crescia cada vez mais. Se cresceu tanto que o nome dele ficou escrito no livro da vida, onde milhares de pessoas nesse momento estão pregando sobre essa mesma palavra, sobre esse mesmo menino que foi vendido, castigado, foi preso, caluniado, mas mesmo assim continuava admirando o Deus que dava sonhos que ele interpretava e que acontecia, porque ele acreditava de verdade. Não importa o que as pessoas vão fazer para você, às vezes o mundo vai querer que você esqueça dos sonhos que Deus tem dado para cada um de vocês, mas não olhe para o mundo, olhe para Deus, porque Ele está sempre alimentando. Não importa se colocar você no cativeiro, como colocaram José, não importa se caluniarem você, como caluniou a esposa de Potifar, continue avançando, porque Deus é contigo, assim como foi na vida dele, e continuará sempre conosco, porque Deus é fiel. E quando a maioria das pessoas poderiam dizer: José é um fracassado porque agora está preso, nunca mais vai sair, Deus estava com ele naquele lugar. Ele não só vai sair, como ele vai ser governador do Egito, porque Deus falou, e quando Deus fala, a palavra de Deus não volta atrás. Não importa o que você faça, não importa aquilo que nós façamos, a palavra de Deus é uma só você ter fé e acreditar e continuar avançando, porque o crente avança onde o povo do mundo não consegue nem andar, o crente continua avançando, porque quem anda com o crente é Deus. Esse mesmo Deus que abriu o mar, que andou com José dentro desse cárcere, que transformou ele num governador, esse mesmo Deus que libertou aquele menino para o mundo, repartiu os bens com ele, falou: vai viver do jeito que você quer, e você vai ver que o mundo é diferente do que você está pensando, mas o Pai estará sempre com os braços abertos para acolher cada um de nós. José era tão de Deus, que quando ele se torna governador, ao invés dele ir com toda a ira às pessoas que tinham feito mal, ele não fez nada disso, porque ele sabia que o propósito de Deus era na vida dele. Ele sabia que era Deus que tinha usado o mundo, porque Deus usa o mundo para fazer você crescer, para glorificar o nome dele. Ele sabia que Deus estava com ele em todos aqueles lugares, e de tão agradecido trouxe a sua própria família para cuidar daquele povo que ia passar por uma dificuldade muito grande, porque isso é ter fé de verdade. E para finalizar, em João 20, 11, 18. João 20, 11, 18. A palavra de Deus fala assim, João 20. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram eles: mulher, por que choras? Ela disse: porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelã, disse-lhe: Senhor, se tu levaste, diz-me onde puseste, e eu levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse: Rabi, que quer dizer mestre. Disse Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para meus irmãos e diz que eu subo para o meu Pai e o vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que ele dissera isso. Não importa o que o mundo fizer com você, você estando com Deus sempre será vencedor. Jesus Cristo foi cuspido, caluniado, julgado de maneira que não foi verdadeira,
o julgamento, passou por tudo aquilo que ele passou. Quando as pessoas acharam que tinham vencido, quando o mundo achou que tinha vencido Jesus, quando Satanás achou que tinha vencido Jesus, depois de 3 dias, Deus o ressuscita. E ele vem com um corpo glorioso, já não era mais como era antes, porque agora ele ainda era mais poderoso ainda. E ele não esquece de nada daquilo que ele passou, porque uma das coisas que ele fala, vai dizer a todos os discípulos e a Pedro, porque Pedro me negou, mas agora eu vou fazer um conserto na vida dele, porque Deus nunca esquece do seu povo. A partir daquele momento que o filho pródigo vai para o mundo e acaba com tudo que tem, quando ele volta, o seu pai faz uma festa, acolhe ele nos braços de novo, porque agora verdadeiramente ele conhece o verdadeiro valor daquilo que Deus tem na vida dele. Assim é conosco. Nós só vamos conhecer os verdadeiros valores, o verdadeiro valor de Deus nas nossas vidas, através da nossa caminhada, através das nossas quedas, das nossas levantadas, do cair e do levantar, do aprender, do querer alimentar cada vez mais dessa palavra. E saber que haverá sempre momentos difíceis, mas lembre que quando nós passarmos por ele, passaremos glorificando o nome de Deus, porque agora foi ele que nos colocou naquele lugar, para que nós crescêssemos cada vez mais em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus, que essa palavra venha ficar no meu, no seu e no nosso coração, e que nós venhamos crescer mais um pouco, continuar avançando, porque isso agrada a Deus. A nossa força de vontade é a fé que transborda dentro do nosso coração e faz com que mais pessoas venham entender o verdadeiro sentido da palavra e também venha andar nesse caminho conosco. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém? Quem precisa de oração? Então vamos nos colocar de pé, vamos estar orando, agradecendo a Deus. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, nesta noite nós unimos a nossa fé e apresentamos, ó Pai, a vida dos irmãos que não puderam vir, que o Senhor venha alcançá-los na mesma medida, que o Senhor venha suprir as necessidades materiais e espirituais, que o Senhor venha curá-los. Papai querido, nós te louvamos, ó Pai, por estarmos aqui, por essa oportunidade, pela palavra que foi ministrada nesta noite. Papai querido, que as bênçãos do Senhor venham a ser derramadas sobre a amada igreja. Papai querido, derrama da sua cura, da sua libertação e transformação. Papai querido, que o Senhor venha levar os irmãos debaixo das tuas mãos santas e poderosas, livrando, ó Pai, do homem sanguinário, fraudulento, livrando do acidente. Papai querido, nós te louvamos pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui conosco nesta noite. Que o Senhor venha abençoá-los, ó Pai, de forma sobrenatural. É o que nós te pedimos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém? Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém. Glória a Deus.